Seja bem-vindo a mais uma edição do J17 Talks. Hoje com convidados especiais, vamos trazer aqui um case de sucesso, vamos falar de um cliente que se tornou um amigo e um grande parceiro. José Nascimento, conversas de valor nos aguardam? Exatamente. Hoje nós temos aqui, Zé Manuel, o Osni Passos, que é o fundador da Melro, uma startup de destaque, né, que nós temos no Paraná e no Brasil. Agora, recentemente, ela foi a grande vencedora do Pitch Vale do Pinhão 2025, né, um evento sobre as startups curitibanas. E a Melro é uma empresa que trabalha como garantidora de pagamentos no mercado imobiliário. Meu caro, seja bem-vindo. Muito obrigado, José Nascimento. De novo, obrigado. Como é que é? Eu conheço o Zé através do Zé. E, poxa, foi marcante conhecer vocês, porque boa parte do que a gente acabou construindo nos últimos 2 anos, 3 anos, foi com a ajuda, o apoio, o direcionamento de network que vocês nos deram, sabe? Foi sensacional. Então, poxa, nada mais do que, sabe, lembrar de onde é que a gente veio e quem ajudou a gente a chegar lá. Isso prova que as conexões de valor, de fato, produzem resultado. É verdade, né? E a Eleni, eu dei uma carona para a Eleni para sair do positivo para vir para o centro, e ela falou o seguinte: você precisa conhecer o Osni. Gravei um top de gestão com ele, já fiquei fã, e aí falei: Zé, você também precisa conhecê-lo. Mas, Osni, eu queria que você falasse... Boa lembrança. Né? Boa. Sempre justo, né? Sempre justo. E as conexões de valor. Eu queria que você falasse para nós e contasse de onde veio essa ideia da Melro, que problema ela resolve. E você é um cara de tecnologia raiz, né? Perdeu os cabelos programando? Não, perdi o cabelo quando eu entrei no mercado imobiliário e mercado financeiro. A programação até que era mais tranquilo nesse ponto. Acho que pode dizer que foi na base do incômodo. Em 2012, eu vim trabalhar na Madeira e não fui aprovado em seguro-fiança e demais. As imobiliárias de Curitiba queriam que eu fizesse amizade com o curitibano, que tivesse 2 imóveis e virasse meu fiador. Já fiz amizade com o curitibano, mas não foi em uma semana, certo? Então, eu tive que morar 2 anos no hotel com a esposa por conta disso. E daí eu falei assim, não pode ser tão complicado assim. Não pode ser tão complicado. E, além disso, eu deixei meu imóvel em Joinville com uma imobiliária, demorou 3 meses, o corretor não tinha conseguido alugar. Daí eu percebi que esse mercado, tanto na parte de garantia, aprovações, inquilino, é muito desorganizado. Tanto é que a gente viu várias outras ferramentas, plataformas surgirem nesse meio de tempo, gigantes, e até tirar um pouco do protagonista do local, do corretor, a imobiliária local, que tem um contato muito mais próximo com os proprietários dos seus respectivos clientes. Então, a gente acabou criando uma plataforma que, com inteligência artificial, tecnologia, automações, gerencia toda a alocação de forma automatizada, desde o anúncio, a boleto, contrato, autovistoria, rescisão, reajustes, tudo de forma automática e gratuita. Então, o corretor, a imobiliária, ele tem essa ferramenta à disposição para ele. Ele tira aquele custo que geralmente é de 15, 30 mil reais de custo fixo para poder trabalhar com aluguel, zera isso e começa a criar sua própria carteira para ter uma recorrência de pagamentos e de comissões, de administração que ele vai ter. Só que agora, sem precisar de investir em infraestrutura inicial. Daí, além disso, ele consegue ficar competitivo, porque ele consegue dar para o seu cliente a garantia de aluguel em dia, que é o que a gente propõe. Daí a gente garante o aluguel em dia, nós que fazemos a cobrança, a negociação com os inquilinos e eventual jurídico, e também a gente agora também antecipa os aluguéis para os proprietários desses corretores. Esses corretores também ganham suas respectivas comissões, e a gente é a única solução que antecipa as comissões de administração desses corretores também. Uma série de problemas resolvidos, né, de ponta a ponta, do cliente, a partir de uma dor dele, depois do corretor, através da solução do crédito, que é o nosso carro-chefe também. Só né? para complementar, antes de você falar, não esquecemos do inquilino, que a taxa de aprovação aumenta 3 vezes com a gente, 3 vezes, e a gente tem muito mais flexibilidade em eventuais problemas. Todo mundo já teve algum problema com aluguel, um pequeno atraso e coisa e tal.
coisa que não é possível negociar com a imobiliária, o corretor, ou mesmo com o proprietário. Com a gente tem toda a disposição para poder fazer negociações bem suaves e tranquilas para o inquilino. Parabéns, Obrigado. Osni. É muito bacana observar que a Melro conseguiu concentrar dentro de um único negócio todas as soluções que são necessárias para o corretor, para o proprietário, unindo simplicidade, comodidade num único ambiente. Vem aí o destaque, porque antes realmente era tudo muito difícil. É verdade. Muito informal até, porque eu tinha que sair procurando em diferentes portais. O processo era muito complexo. E não só isso, o pessoal muitas vezes acabava, por conta dessa complexidade, fugindo pro informal. E vamos lá. Porque o risco aumenta, né? Totalmente. O risco aumenta, e geralmente o pessoal nem sabe que risco está tomando. O inquilino fazer um contrato no fio do bigode, nossa senhora, se eu te contar todas as histórias o que pode acontecer, e daí que acaba acontecendo, você fica num contrato informal, ou às vezes sem garantia, ou com garantia, ou às vezes em imóveis irregulares, o pessoal não sabe dos seus direitos, nem nada. A gente acaba dando todo esse suporte, é inerente ao processo, então todo mundo acaba ficando dentro do formato. É uma das coisas que a gente acaba causando impacto social, é porque como a gente acaba aprovando mais pessoas negativadas e tudo mais, e coisa e tal, a gente consegue trazer essas pessoas para contratos mais formalizados, e daí a pessoa não precisa recorrer a esses contratos informais que muitas vezes podem ser em locais da cidade, coisa e tal, que não vão ter tanta suporte jurídico como teria no formalizado. Tem uma questão muito importante que você traz, que é a questão da inclusão, né? Da reinclusão desse cliente para o mercado. Zé, vou quebrar o nosso protocolo aqui e vou repassar para a Osni um presente, tá? Em nome do J17, em nome do nosso presidente, né? Que é o João Nicastro, em homenagem a Melro, né? Por ganhar esse prêmio, em reconhecimento a esse prêmio aí do Vale do Pinhão, né? O PIT Vale do Pinhão 2025. Então, parabéns. Startup do ano. Isso, e nossa parceira, né? Exatamente. A gente, como é que é? Tu acha que a gente consegue fazer todo esse trabalho de forma regulatória, correta e transparente para os investidores e tudo mais, com a ajuda de quem? Não dá para fazer sozinho, né? Não dá para Você fazer vai sozinho. contar para nós agora como é que a Melro está se mesclando entre Mobtech e Fintech. Pois é aquela coisa, não é tudo junto. Tudo junto. E quando você trabalha com uma ferramenta que ela é um one-stop solution, né, como é a gente, então a coisa tem que ser bem orquestrada, vamos dizer assim. Como é que eu vou dizer? Dentro da ferramenta, todos os cadastros, as verificações de perfil criminal e antifraude é tudo feito via Bacen, tudo mais, tudo registradinho, coisa e tal, tudo mais. E o que acontece é que é o seguinte, existe toda uma ferramenta de tecnologia e também tem uma ferramenta de mercado de capitais. Então, tem que lembrar que quando a gente está fazendo todo esse trabalho, a gente está garantindo o pagamento dos seus proprietários e corretores. Então, tudo isso demanda de determinadas regulações, que você me ensinou sabiamente, todos os caminhos e tudo mais, você, a tua equipe e demais, que tem essa estrutura regulatória para fazer esse trabalho. Então, quando a gente faz antecipação, não é a gente que tem o recurso para poder disponibilizar tudo mais. Tem todos os investidores e parceiros que disponibilizam, são remunerados para essa finalidade, e tem toda a estrutura regulatória para evitar o controle, fungibilidade e todo o trabalho para poder deixar isso organizado. Então, como é que é? Tem que ser feito dessa forma. Então, é uma coisa que é feito de forma tecnológica, quem faz a parte prop é sempre o corretor. A gente só é a plataforma que organiza o negócio, faz a diligência dos contratos, a diligência dos inquilinos, dos proprietários, dos corretores, com sistemas antifraude, sistemas verificação criminal e demais, verificação financeira. Criamos uma IA para poder começar a
a organizar e aprovar esses inquilinos e corretores de forma automática e instantânea. Então, isso a gente tem trazido uma escala muito grande. E a parte regulatória serve para poder fomentar para a parte de recursos para todo mundo, principalmente na parte da antecipação. Você comentou sobre o suporte, sobre a atenção que o J17 deu para vocês e que foi determinante para o sucesso do projeto. Sim. Posso jogar uma pergunta para o nosso diretor de marketing aqui? Zé, eu queria que você explicasse, falasse para as pessoas que estão do outro lado quais são as soluções que o J17 traz para empresas e para negócios e como é que você trabalhou com a Melro, né? Você e toda a nossa equipe do J17 trabalharam para que essa empresa se tornasse um sucesso e como é que quem está ali do outro lado pode se tornar um sucesso também utilizando as soluções do J17. Muito importante, Nascimento, porque muitas empresas têm um banco adormecido dentro do seu negócio e não sabem disso. Isso muitas vezes pode ser enviesado, mas não tem nada de mal. É uma questão de foco. O foco da Melro, num primeiro momento, era entregar uma solução para que eu pudesse colocar os meus imóveis à disposição, para que pudessem ser encontrados por pessoas que precisavam disso, através de uma plataforma eletrônica que simplificava todo o processo. Durante um processo de mentoria, junto com o Osni e seu time, nós identificamos uma série de oportunidades que mostravam que a circulação do dinheiro dentro desse negócio mostrava que havia uma evasão. Muitas pessoas, como inquilino, proprietário, corretor, têm determinadas necessidades financeiras e que a grande maioria ia buscar supri-las em outros lugares, ou seja, saía de dentro do ecossistema da Melro para buscar dinheiro emprestado num banco, num CDC, numa antecipação, até num empréstimo, cheque especial e aí por diante. Foi de onde nasceu a visão de que, por etapas, e isso ainda está no roadmap da Melro, evidentemente, que pudessem ser antecipados os aluguéis, as comissões e, inclusive, ofertar o pagamento de aluguéis atrasados através de um processo de crédito, antecipando o saque aniversário do FGTS, por exemplo. Existem N oportunidades para isso. E a partir desse momento, a Melro se organizou junto com o J17, onde nós abrimos a securitizadora deles, que é o veículo de crédito necessário para que ele pudesse fazer as captações dos investidores que vão investir num papel de renda fixa chamada debenture, onde esse papel transformado em dinheiro dentro da securitizadora lastreia todo o capital que é utilizado para essas antecipações. E elas não precisam passar pelo banco, porque como são antecipações pontuais, elas acontecem até de uma forma muito amigável dentro da plataforma da Melro. Sensacional. E isso começa a redesenhar o negócio da Melro, onde o negócio principal ele acaba se tornando a forma de originação do negócio secundário, que é o negócio financeiro. Osni, como é que está sendo a experiência de empreender no mercado de capitais? Como é que eu queria ter mais cabelo para perder, para começar. Bom, foi uma mudança total de paradigma. A gente foi... E também aquela coisa, a maneira como a gente se organizou, com a ajuda da J17 e tudo mais, com a tua mentoria inicial, a mentoria do pessoal da J17 e tudo mais, a gente conseguiu, sabe, mudar completamente o crescimento, a capacidade de crescimento, a capacidade de entrega. Pensa, hoje a gente entrega um produto totalmente de graça, que transforma a vida da imobiliária e corretor, consegue dar capital para o pessoal poder crescer. Vocês sabem como, nesse momento, está bem complicado acesso a crédito. E a melhor coisa que tem nesse momento é a antecipação. Antecipação não é empréstimo, o dinheiro já é dele, só vem antes. Eu sempre falo isso. Então fica muito fácil de entender por que o custo desse tipo de recurso é bem menor do que qualquer outro tipo de ferramental existente. O dinheiro já é dele, só vai vir antes. Ele só tem o frete, vamos dizer assim, para poder colocar na mão dele antes esse negócio. Então,
foi com a ajuda do pessoal, você falou lindamente como está organizado, é assim que a gente consegue dar para todo mundo esses benefícios. E você falou lindamente, uma coisa que eu tenho percebido, principalmente no mercado de inovação, que boa parte, e eu tenho crença nisso, que boa parte das startups inovadoras que vão ser relevantes em sentido de tamanho e inovação e disrupção, vão vir de um conceito chamado Ambient Finance, que é o quê? Dentro de um negócio, Você criar outras... você tem um mini banco. E tem uma coisa muito importante, né? Hoje as startups, as empresas funcionam como comunidades. Você tem a capacidade de agregar pessoas pela confiança, pela respeitabilidade, pelo produto que você entrega. E esse produto que você está vendendo agora talvez não te leve à perpetuação do negócio, te leve mais à frente. Qual é o desafio? Criar dentro do negócio spin-offs, criar dentro do negócio outras soluções, e vocês rapidamente têm sido ágeis, né, nesse processo de transformação. Nascimento, me perdoe, Claro. vou complementar. Eu sempre digo que as empresas precisam olhar para os diferentes anéis da cebola onde ela está inserida. Porque os consumidores hoje, lembrem-se que eu sempre falo que o comportamento muda o tempo inteiro com uma velocidade tremenda e existe uma influência geracional muito forte sobre isso. Então, o consumo, ele muda o tempo inteiro. Quando você olha para os seus anéis da cebola, você tem o teu core business. E existe um dinheiro rodando nesse core business que retroalimenta o seu próprio negócio. Quais são as outras camadas que são necessárias a título de prestação de serviços para que façam o seu negócio funcionar e aquele consumo acontecer? Alguém precisa de um banco, alguém precisa fazer um pagamento, alguém precisa gerar um boleto. Cada vez mais, assim como o Osni disse, o Embedded Finance traz isso para dentro das empresas. A partir do momento que ela tem um volume que é bastante significativo, isso deixa de ser um custo e torna-se uma linha de receita. Principalmente, muitas vezes, uma receita financeira nova e livre. E que pode fazer com que o rabo balance o cachorro, sim. Porque a receita, ela é muito boa. Por quê? As pessoas, elas querem consumir todos os serviços possíveis dentro das plataformas que elas já utilizam e confiam. Ele não quer ficar fazendo background check toda vez, mandar documento toda vez, agora tem que abrir aplicativo do banco, tem que fazer isso, aquilo, acolá. Dentro do site da Melro, ele faz tudo, o crédito já está pré-aprovado, a identidade dele já está verificada, fica tudo muito mais fácil. Então, esse é um alerta e um aviso muito importante para as empresas. Olhe para dentro do seu negócio, as diferentes camadas que orbitam o seu negócio. Há empresas levando dinheiro que poderia ser seu. Muito bem. Perfeito, e acho que você falou uma coisa perfeita, que foi a questão dessa simplicidade, e acredito que a palavra conveniência é a palavra da vez. Para você ter uma ideia, a antecipação dos corretores, dos proprietários de cristal, acontece num campo. Ele já mostra a gente manda eventualmente para todo mundo, fala assim, você está precisando, nesse momento, domingo à noite, o pessoal está lá, sido fantástico, tem um boleto no outro dia para resolver, esse vai ajudar ele. Então a gente coloca na frente dele, olha, você já tem tanto para poder disponibilizar. Você pode pegar só uma parte e tudo, e coisa e tal, tudo mais. Então, E ele só simples, diz muito simples. simples. Faz o pessoal dormir tranquilo, né? Não deixe que o boleto ou o problema te tire o sono. Exatamente. E aquela coisa, ele sabe quanto que vai custar se for no cheque especial, ele sabe quanto que vai custar se for um cartão de crédito estourado. Aquilo vai ser muito mais tranquilo para ele. E eu até brinco com o pessoal da equipe de produto. Eles conseguiram fazer num campo só. Um campo só. É só dizer assim, a gente informa quanto que ele já tem, certo? E ele só vai informar quanto que ele precisa. É isso aí. Muito bom, né? Olha, a nossa conversa de hoje é com Osni Passos, fundador da Melro, uma empresa que foi premiada agora aqui recentemente. Osni, o J17 Talks, ele é também um espaço inspiracional
para os empreendedores. Sim. E a gente quer aproveitar aí, e a gente sabe que empreendedor de valor, de sucesso como você, tem o coração aberto para compartilhar as suas informações. Queria que você trouxesse para nós quais foram os maiores desafios na criação da Melrose, né? E como é que você superou? Por quê? Porque você que está aí do outro lado também pode estar tendo esses problemas, esses desafios, esses perrengues, e vamos aprender com quem já conseguiu superar. Eu acho que a principal dica, e eu sempre falo para todo mundo quando vai empreender, o pessoal vem perguntar, como conseguir investidor, como conversar com o investidor. Esquece isso, cara. Esquece. Investimento, ele vai vir como meio para você executar um plano. Pensa em fazer o plano, fazer o caminho e descobrir. É mais importante você errar no início, errar rápido e barato. Tem várias ferramentas de no-code, ferramentas de... Você pode fazer ChatGPT, várias ferramentas de prototipagem, WordPress, coisa e tal, para você testar coisas que você imagina que estão certas. Depois que você testar, você vai... Não existe erro, se você usar isso de forma correta, isso vira aprendizado. Então, cometi vários erros, mas eles deixam de ser erros quando eu aprendi com eles, certo? Então, se eu fosse citar uma das coisas que eu cometi erro, não na Mero, mas foi na minha primeira startup lá em 2007, quando eu fracassei miseravelmente, porque eu não fiz esse processo de descoberta. Eu achei que a minha ideia era a melhor do mundo e comecei a codar. 6 meses eu cheguei com o produto pronto, era tipo um bonde faro para produtos locais, era saudosa tudo já, minha primeira startup, fracassei miseravelmente. 6 meses depois de muito macarrão e café, eu cheguei e fiz e comecei a entregar para supermercados e materiais de construção. Basicamente, você colocava a lista de compras que você tinha, materiais de construção no supermercado, e ele dizia na cidade qual era o melhor preço, melhores condições e coisa e tal. E eu fui vender para o supermercado e material de construção. Só que tem um problema aí. Geralmente, supermercado e material de construção tem aqueles preços âncora que eles chamam cliente e o resto compensa. Eu estava evidenciando esse problema, esse preço adicional que eles estavam colocando nos outros produtos. Então, eu perdi meu cliente. Você não é Procon, né? Eu não sou Procon, né? No final das contas. Eu cometi um erro, como é que é? Fiquei idiota quando a gente fala em voz alta depois de aprender, né? Mas da hora eu não sabia. Até porque você abre a lista de preços para o teu concorrente também, né? Mas, o que eu vou praticar e onde que eu vou atacar. Exatamente. Mas é um aprendizado muito grande. Mas é um aprendizado, é aquela coisa. Então, eu acho que esse foi eu sempre falo que é bom você fazer... tem o Toyota Way, que tem o Kobutsu, que eu acho que é o terceiro ou quarto item, que é o ato do engenheiro sair da prancheta e descer para a linha de produção e ver o que está acontecendo. Sabe? Se suja, vai lá, corre atrás, entende teu cliente, conversa com ele. Eu passei por um processo com as 10 maiores imobiliárias de Curitiba, que eu prestei por quase 1 ano consultoria gratuita para poder entender o processo deles. E nesse processo eu entendi coisas que às vezes nem eles sabem que são um problema ou não. Para eles é só tradição, o time está ganhando, não se mexe e tudo mais. Daí que a gente conseguiu entender e criar um processo muito mais simplificado. Tem insights ali que hoje eu tenho que... hoje fazem parte da Melrose, mas eu tirei dali. Que interessante. Então, pelo aprendizado. Você se prostrar a humildade. Humildade, vou aprender. Você tem uma ideia, você tem uma vontade. Então, se eu fosse resumir, se apaixona pelo problema. Solução, se você se apaixonar pelo produto, solução, coisa e tal, o que você imaginou, isso é consequência. Se você tem que pensar o que resolve para o teu cliente. Tanto é que na Mero a gente iniciou com um aplicativo, era meio que um Tinder que conectava corretores, inquilinos e proprietários, só que parece legal você falando em voz alta. Essa é a primeira definição que você me deu quando eu gravei contigo, Top de Gestão. Como é que é? Só que não é o que o mercado queria, ele queria outra coisa. Mas a parte boa é que nesse processo a gente descobriu que existia um problema de crédito, de aprovação, a gente estava frustrando os nossos clientes porque a gente revendia a garantia de outros e só 1 em 3 eram aprovados. Aí a gente falou assim, não pode ser tão complicado. E você falando assim, sabe o que eu lembrei, né? Porque aqui é uma bancada também de aprendizado, de compartilhamento.
quando eu conheci o Osni, ele me mandou um folder para investidores. Eu quero investidor. Eu quero conversar. Mas eu só converso com o Zé, lembra? Se for sobre investimento. Eu falei, olha, eu não sei, você tem que sentar para conversar. Exato. E olha que interessante, né? Mudei o negócio. E aí, quando você senta e você fala da humildade para ouvir, para compartilhar, teve uma pivotagem. Eu acho que eu vou colocar aqui na mesa que eu preciso receber uma comissão por esse negócio. Na prática foi assim, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Exatamente. Uma nova versão, né? Uma nova versão. E é muito bacana observar tudo isso, porque o mercado é muito vivo. Exatamente nesse momento em que o modelo de negócio da Melro está se provando ser absolutamente viável, nós temos um grande player do mercado que atuava como garantia, que recuou. Exato. Fala um pouquinho disso para nós, sobre o seu ponto de vista. Por que não foi bom para ele, está sendo bom para você, e que a gente sabe, na verdade, que está sendo bom para todos. Né? Exatamente. Esse é um ponto que o pessoal acha que eles saíram do mercado por conta de questões financeiras e coisa e tal. Não foi. Não foi. Ele era uma operação bem rentável lá. Eu conheço bem essa operação. Mas eles têm uma operação que é o B2C, que é com cliente, é o que mais aparece na Globo e ademais. E o que aconteceu foi que eles falaram assim, nós temos que focar numa coisa só. E aquela coisa, somos empresa. E eu sempre falo que foco é dizer não para um monte de coisa. Como empreendedor e gosto de ter ideias, executar, aquela coisa, fica dolorido dizer não para um monte de coisa e boas ideias, né? Que às vezes acontece. Às vezes tem o não vou fazer e o vou fazer depois. No caso deles, eles falam assim, isso aqui a gente testou por tantos anos e coisa e tal, funciona, mas esse cara aqui eu já estou investido, já estou na Globo, já estou aparecendo, então eu vou investir nisso. E eles têm um planejamento a longo prazo, que eles têm movimentos no futuro que isso vai influenciar. Então é uma coisa que a gente sabe o que vai acontecer, né? No final das contas, que lá na frente isso vai ser importante, ter essa decisão. Então é o famoso, vou focar no que eu conheço melhor. E também tem outras questões que eles vendiam para o cliente que muitas vezes não gosta deles, que se sente ameaçado por ele. Então você entende que isso pode ser competitivo e criar um ruído dentro da operação que é desnecessário. E daí questão de foco, né? Pensa que você tem uma equipe dentro da tua empresa, uma focada numa coisa, outra focada em outra. Foco tem que ser singular, não plural. Então, na meu ver, eles tomaram a decisão certa. Correto. A parte boa é que eles acabaram indicando a gente como uma das soluções. Inclusive, fizemos um trabalho posterior a isso. Agora estamos pegando contatos diretos com as imobiliárias e corretores que trabalhavam com eles e fizemos uma ferramenta, já estávamos fazendo essa ferramenta e otimizamos ela para fazer a portabilidade dos contratos anteriores para a nossa ferramenta de forma automatizada. Então, hoje, o corretor imobiliário passa um CSV para a gente, com os dados do contrato e coisa e tal. A gente faz a portabilidade com encerramento, a troca ou o aditivo de contrato para cada uma delas. Olha só que bacana. Nós estamos falando aqui do 5º andar. A gente estava falando e esquecemos de falar. Sim, é muito importante, porque é uma das principais marcas do mercado, um unicórnio, sim, um negócio extremamente importante que decidiu focar e deixar a sua operação chamada Quinto Crédito, que justamente trabalhava sobre a garantia locatícia, indicando esses clientes para que a Melro possa, de forma muito eficiente, fazer o acompanhamento. Osni, como é que as pessoas podem te encontrar na internet para conversar com você, acompanhar teu dia a dia, e depois você vai fazer para a gente um pitch matador da Melro e dizer também como é que as pessoas podem contratar. Bom, o meu Instagram, onde eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos, criar conteúdo de mercado financeiro, mercado imobiliário e principalmente no mercado de empreendedorismo, startups, ademais ajudar as outras pessoas que querem empreender. Eu fui muito ajudado, então eu sempre me sinto responsável em dar um give back para a comunidade, mentorando, ajudando. O meu Instagram é o Osni Passos tudo junto, @Osni Passos.
E, por favor, me segue lá. A gente já estou criando bastante conteúdo, replico muita coisa da Melro, sou apaixonado pela Melro, então como é que é? Não... como é que é? Você vai ver eu falando da Melro também lá o tempo todo, divulgando. E eu tenho criado bastante conteúdo e recebendo muito perguntinhas e coisa e tal, criando conteúdo em cima do que o público deseja. Então, eu tenho gostado muito desse responder em relação a esses questionamentos que o pessoal tem feito. Gosto muito de responder isso diretamente lá pelo meu Instagram. É muito bom. Muito bom. E é um contato direto comigo também. No LinkedIn, Osni Passos também. Exatamente. O LinkedIn é mais profissional, tudo mais, mas eu tenho interagido mais no Instagram. Eu gosto mais do LinkedIn, eu estou nos dois lugares, mas o Instagram é mais ágil, acaba sendo mais rápido e fácil de criar um conteúdo. E agora com vocês, a vencedora da Startup do Ano no Vale do Pinhão, o Pitch do Ano. Bom, a Melro é uma garantidora de pagamento de aluguel, antecipação de aluguel para os proprietários e antecipação das comissões para os corretores. E, de quebra, dá uma plataforma completa de gerenciamento automático dos aluguéis e contratos, vistorias, boletos e todos os pagamentos desses contratos. De graça, para o corretor, para o proprietário e demais. Então lá eu consigo colocar meu imóvel para alugar, mas se eu precisar fazer a locação e buscar o imóvel para mim, eu também vou encontrar. Exato. E se eu precisar de grana em algum momento, eu também vou encontrar. Exatamente, aquela coisa. Pensa que o proprietário vai ter os seus contratos para receber e tudo mais, precisa de uma graninha antes para poder resolver problemas e tudo mais que o dinheiro resolve. Não conheço problemas que o dinheiro resolve, né? Por exemplo, a gente tem proprietários que usam o dinheiro para poder fazer uma reforma num outro imóvel, de entrada num outro apartamento que ele vai ou investir, ou fazer algum tipo de situação que ele precisa resolver num imóvel que ele está com pendências financeiras que ele precisa resolver antes de vender. Então, todo tipo, o dinheiro não tem destinação, ele pode usar por o que ele quiser. Seja bem-vindo à era das finanças embarcadas, que entregam facilidade e economia para o consumidor. Nascimento. Estamos chegando ao final, então, do nosso J17 Talks. Zé, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E, Osni, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado muito pela oportunidade de conversar com vocês. Assim, vocês sabem como que vocês ajudaram a gente a criar todo essa pivotagem para o mercado financeiro. Zé, vocês dois foram essenciais para isso. E também a J17. Todo o nosso time. É uma honra ver isso acontecer. E aguardamos você no próximo episódio do J17 Talks. Aproveite, compartilhe esse conteúdo, marca ali no sininho, curta, conversas de valor aqui no J17 Talks.